Boa noite, amada igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha repousar sobre as nossas vidas, não somente nessa noite, mas em todos os dias que estivermos vivendo neste mundo. Que a graça e a paz de Cristo sejam as nossas vestes, em nome de Jesus. Nesta noite, eu estou aqui juntamente com todos os irmãos em Cristo, de forma um pouco distante, mas ao mesmo tempo próximos em Cristo, para que mais essa noite nós possamos compartilhar da palavra a qual tem nos sustentado de pé, em paz e segurança, em um mundo tão caótico como esse que nós temos vivido. Basta acessarmos as notícias e nós perceberemos que a vida na Terra parece um filme de terror. Mas na verdade, para nós que vivemos a embaixada de Cristo aqui na Terra, as circunstâncias das nossas vidas têm sido regidas pelos céus. E esta é a nossa fé, é a nossa convicção e a nossa esperança. Então, Deus nos deu o pão vivo que desceu dos céus. E nessa noite nós vamos nos alimentar do pão da vida, a palavra, o verbo, aquilo que está escrito para nos dar saúde e uma vida abundante. Nessa noite eu confesso que eu estou feliz novamente. Toda quarta-feira é uma alegria especial estar aqui compartilhando a palavra da vida eterna. Isso para mim é um privilégio muito grande. E saber que tenho os irmãos que amam a palavra e que estão degustando deste momento tão lindo, tão maravilhoso que Deus preparou para nós. E nessa noite eu quero pedir a cada irmão, a cada irmã, que possa então dar ali o teu like, o joinha aí no vídeo, porque isso vai contribuir que a palavra de Deus esteja entrando em outros corações. Porque eu tenho certeza que quando nós divulgamos aquilo que é bênção para nós, outras pessoas serão abençoadas também. E isto vai fazer com que a propagação da palavra de Deus seja mais intensa em um momento tão difícil, tão delicado esse que nós estamos vivendo. Mas eu também quero pedir que vocês se inscrevam no canal, que isso também contribui para que a palavra de Deus seja mais divulgada. E isso Deus também nos recompensa quando nós viabilizamos que a palavra que salva alcance as pessoas que estão necessitadas neste mundo tenebroso, precisando da luz do mundo e do sal da terra. Nesta noite, o tema da nossa palestra é Conhecendo Melhor o Nosso Deus. Quanto mais nós conhecemos o nosso Deus, melhor é a nossa saúde espiritual, física, mental, social, familiar, o nosso trabalho e todos os ambientes que frequentamos. Tudo melhora, tudo prospera, tudo cresce e tudo torna-se um ambiente mais agradável porque o poder de Deus está dentro de nós. Como disse Jesus, olha, o reino de Deus ele não pode ser visto assim, ei-lo ali, ou aqui, ou acolá. Não, o reino de Deus está no meio de vós, dentro de cada um de nós. Então o reino de Deus ele não é distante, o reino de Deus é dentro, é próximo. Como que nós podemos saber disso? O próprio Senhor Jesus diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Isso está mostrando que o reino é interior, não é um reino exterior. Deus não está lá no céu, no seu trono distante, e nós aqui na terra
sofrendo e gemendo, e o nosso Deus, cheio de santidade, está distante de nós porque somos pecadores. Não, muito pelo contrário. Ele ofereceu o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a morte de cruz, a morte sangrenta e dramática do Senhor Jesus Cristo, é a manifestação do amor de Deus em todo o universo. Ficou marcado. O sangue de Jesus tem poder. E nesta noite nós estaremos, então, compartilhando a palavra desse Deus tão maravilhoso. Eu gostaria de falar um pouco em 1964, anos atrás, ali em 57 anos depois de Cristo aproximadamente, um homem que fez parte do clero judaico ortodoxo, chamado Paulo de Tarso. Este homem, ou melhor dizendo, Saulo de Tarso, este homem, ele foi conhecido depois como o apóstolo Paulo. Ele estava escrevendo algo, mais ou menos aproximadamente nessa data aí, 57 anos depois de Cristo. Ele estava escrevendo algo muito rico, muito interessante para os coríntios. Então ele escreve algo que nós precisamos conhecer melhor essa noite, para conhecermos melhor o nosso Deus. Então ele escreveu ali, o que eu quero que vocês me acompanhem, ali no livro de Coríntios. No livro de Coríntios, 1 aos Coríntios, no capítulo 1, versículo de número 22. Capítulo 1, versículo de número 22. Diz assim a palavra de Deus: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Nesses dois versículos aqui, existe um conteúdo fantástico, um conteúdo de muito poder. Mas se nós lermos assim, de maneira corriqueira, de maneira que nós não aprofundamos, aquela coisa mais assim, superficial, nós não vamos ali trabalhar as entrelinhas do versículo. Nós precisamos viajar, nós precisamos entrar na palavra de Deus. E assim nós poderemos nos alimentar com muito mais eficácia. Alexandre III da Macedônia. Eu quero falar um pouco sobre esse personagem histórico. Ele nasceu por volta do dia 20 ou 21 de julho de 356 anos antes de Cristo. E ele, então, morreu no dia 10 de junho do ano de 323 a.C. Então, ele nasceu em 356 e veio a morrer no ano 323 a.C. Ele é comumente aceito como Alexandre o Grande ou Alexandre Magno. O Alexandre, ele foi responsável pelo helenismo. Ele foi a concretização de um ideal, de levar e difundir a cultura grega aos territórios que ele conquistava. Foi nesse período que as ciências particulares tiveram o seu primeiro e grande desenvolvimento. Foi o tempo de Euclides e de Arquimedes. Então, Alexandre o Grande, ele foi o personagem responsável para difundir a cultura grega em todos os territórios que ele conquistava. Então ele deixava aquela marca, a sua cultura. E isso se espalhou em todos os seus territórios que foram conquistados durante o seu momento de glória. Então, Alexandre o Grande ficou conhecido
pelo veículo do helenismo, porque ele difundiu a cultura grega. E lá na Ásia Menor, lá estava então o apóstolo Paulo, o ex-integrante da seita judaica ortodoxa, que trabalhava a leitura da Torá oral. E ele fazia isso muito bem. Ele foi discípulo de Gamaliel, era um homem de dupla cidadania, ele tinha a cidadania judaica e tinha também a cidadania romana. Um homem muito culto, muito conhecedor da Torá. Mas esse homem então, ele teve um encontro com o nosso Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, e ali foram esclarecidas as verdades bíblicas para ele, e ele então abandonou todo aquele conhecimento religioso, o qual tinha como objetivo cercear a vida dele com dogmas, com crenças limitantes, e ele então sofreu um despertamento da parte do Senhor Jesus Cristo. E então, ao escrever esta carta aos Coríntios, ele diz então: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria, decorrentes do helenismo, que veio através de Alexandre o Grande, nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Em uma época tão bárbara, uma época tão violenta, uma época cheia de incrustações religiosas, como consequência eles carregavam também o fanatismo religioso, a tal ponto que se pregasse algo que não fosse comum ao seu domínio religioso, você poderia sofrer até a pena de morte, perseguição. Então, em uma era tão sangrenta, Paulo está dizendo: nós, entretanto, pregamos a Cristo crucificado. Em um momento em que haviam deuses com fama de muito poder, de muita força, deuses guerreiros, deuses cujas estátuas mostravam muito poder, como Zeus, por exemplo. Aquela estátua você vê que é um homem forte, é o deus do trovão. Então, nesta época, havia também o Poseidon, o deus dos mares, Afrodite, a deusa do amor, e tinha vários outros deuses como Dodecateon, Zeus, Hera, Poseidon, Atena, Ares, Deméter, Apolo, Artemis, Hefesto, Afrodite, Hermes e Dionísio. No momento em que os deuses gladiadores estavam reinando, estavam em evidência, também haviam os deuses romanos. Também o Império Romano estava em alta nessa época. Entanto, Israel estava sob o domínio do governo romano. Então haviam os deuses como Júpiter, Juno, Netuno, Minerva, Marte, Ceres, Febo, Diana, Vulcano, Vênus, Mercúrio e Baco. Então, para cada necessidade havia um Deus diferente, um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que aparentemente poderia fazer toda a diferença. Deuses gladiadores, deuses poderosos. Mas Paulo estava dizendo: nós, entretanto, pregamos a Cristo crucificado. Não é diferente de hoje. Hoje nós podemos observar quantos grandes ministérios, utilizando a própria Bíblia Sagrada, têm anunciado
deuses gladiadores, deuses que resolvem os problemas de forma poderosa, de forma totalmente diferente, deuses que reinam, que governam, deuses que enriquecem, deuses que curam. Quantos ministérios têm mostrado um Deus diferente, um Deus que você pode lançar uma quantia em dinheiro e ele vai então mover os teus exércitos celestiais em favor daquele que depositou a quantia em dinheiro no altar e vai destruir todos aqueles que te afrontaram e vai te dar a famosa vitória. Em meio a uma sociedade tão dogmática, uma sociedade tão crente nas crenças limitantes, no meio de tantas coisas acontecendo, nós então estamos pregando a um Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. O que é o nosso Cristo em meio a todos esses dogmas gigantescos, esses deuses guerreiros, estas situações, estas grandezas de forças anunciadas em ministérios grandiosos e situações distorcidas da palavra de Deus? Em meio a tantas estas coisas, nós então estamos anunciando a Cristo crucificado. Em meio a tudo isso, nós vamos dizer, ele foi um homem que veio e então morreu crucificado pelos nossos pecados para nos salvar. Então, a mensagem da cruz, ela tem uma aparência fraca, uma aparência de um Deus que eu não entendi muito bem, de um Deus que lucro eu tenho nisso, de um Deus que muitas pessoas desprezam. Eu não preciso de um Deus que foi crucificado, eu preciso de um Deus que resolva o meu problema. E na televisão eu vejo grandes ministérios anunciando um Deus que resolve todos os meus problemas de uma maneira muito fácil. Eu posso fazer uma corrente, eu posso fazer depósitos em dinheiro e eu sei que ele vai bradar em meu favor. Em meio ao Olimpo espiritual, nos tempos modernos, nós temos degladiado com grandes fortalezas meramente aparentes. E nós estamos anunciando então a Cristo crucificado. Isto traz para nós um dilema muito grande. Nós estamos mostrando nós estamos mostrando o auto-esvaziamento de Cristo. Algo que, se nós não tivermos uma perfeita compreensão do nosso Cristo crucificado, nós vamos perder as forças. Em meio às grandezas espirituais deste mundo, se nós não entendermos quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor Jesus Cristo e o porquê de todas as coisas, nós estaremos perdidos, porque nós somos escândalo para os judeus e loucura para os gentios, enquanto os gregos procuram por sabedoria. Então, nós sabemos que o contexto de Paulo não era um contexto diferente do nosso. Na época dele, nós sabemos que existiam muitas barbaridades religiosas, mas hoje também elas existem. Elas podem ter outros nomes, elas podem estar com outros rótulos, mas as grandezas espirituais continuam sendo anunciadas. E nós, entretanto, apregoamos a Cristo crucificado. Vamos entender um pouco sobre o kenosis, que é o esvaziamento de Cristo. Vamos entender um pouco o porquê dessa figura tão humilde, tão fraca aparentemente,
Vamos entender o porquê que o nosso Deus se apresentou com uma forma totalmente frágil, totalmente fragilizada. E muitos religiosos têm anunciado que a obra de Cristo falhou porque ele foi crucificado. Se ele tivesse conseguido nos dar vitória, ele não teria sido crucificado. Então nós continuamos sendo escândalo para os judeus e também loucura para os gentios. Como viver em um mundo tão caótico, tão controverso contra as virtudes de Cristo? Como que nós podemos navegar nestas águas? Precisamos entender os mistérios do reino. Diz assim, nós vamos agora para o livro de Filipenses, a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo de número 5. Quero que vocês prestem bastante atenção. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Então, quando nós anunciamos este Deus que se esvaziou de tudo, veio na forma humana, sendo humilde e se entregando à morte de cruz, então nós temos uma aparência fraca. Poxa, em meio a tantos gladiadores, a tantos deuses poderosos, nós estamos falando do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que foi crucificado em nosso lugar para nos salvar. Mas que escândalo para os judeus. Nossa, que loucura para os gentios. Como que eu vou viver em torno de um Deus com esta grandeza tão reduzida a uma imagem humana crucificada para me salvar, e eu cheio de problemas, e aí fora estão anunciando deuses grandiosos, até mesmo usando a Bíblia. Na verdade, nós temos que entender, naquele momento em que Marta disse para Jesus assim: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus disse a Marta: Marta, Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Aí Marta responde para o Senhor Jesus desta forma: eu sei, meu Senhor, que o meu irmão há de ressuscitar naquele grande dia, lá no juízo final, onde acontecerá que os mortos serão trazidos de volta para o dia do grande juízo. Eu sei que ele vai estar ressuscitado naquele dia. Então essa foi a compreensão de Marta. Marta estava pensando naquilo que Jesus estava falando, mas de forma pequena, de forma reduzida. Ela estava pensando, realmente eu tenho que ser grata a Deus, porque lá naquele dia, lá na frente, lá no dia do juízo, o meu irmão Lázaro há de ser ressuscitado. Eu sei, mestre, eu sei. Ela estava vendo a Cristo como uma figura pequena e limitada, que não poderia ir além da morte. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, quais os deuses que foram além da morte? Eu não vi Zeus no Calvário,
não vi Diana, não vi Apolo, não vi Dionísio, eu não vi nenhum dos deuses gregos e nem dos deuses romanos, Marte, Júpiter, Ceres, Netuno. Eu não vi nenhum deles na cruz do Calvário. E também não vi os grandiosos que anunciam o Deus da guerra, o Deus do poder, o Deus da transformação, o Deus do enriquecimento. Também eu não vi essas pessoas lá no Calvário. Eu não vi nenhum Deus que foi além da morte. Eu não vi nenhum outro Deus ressuscitar alguém que estivesse morto. Vamos entender de uma forma pequena, Marta então, ela tem um pequeno consolo, que lá na frente, depois que todo mundo já foi, lá na frente, lá no fim da história, lá no fim de Apocalipse, está de volta o irmão ressuscitado. Mas Jesus diz algo sobrenatural. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não morrerá, porque tem a vida eterna por crer em mim. E Jesus então diz para Marta: Marta, Marta, eu sou aquela ressurreição do último dia. Sou eu que vou estar lá ressuscitando todos os mortos para o grande dia do juízo. E sou eu que tenho o poder para ressuscitar quem eu quiser. E eu vou ressuscitar o teu irmão. Esta era a mensagem que Jesus estava trazendo para Marta. Ela estava dizendo: eu não sou simplesmente esta figura humana, singela, que veio aqui humildemente para salvar. Eu sou o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E está escrito que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos e de serem chamados filhos de Deus. Então ele estava anunciando o poder. Ele estava dizendo: eu sou aquele Deus do universo. Eu sou aquele Deus que vai trazer todos de volta para o dia do juízo. E ressuscitar o teu irmão aqui não significa absolutamente nada. Isto para mim não é nada. Acaso existe alguma coisa demasiadamente fácil ou difícil para mim? Então, ele estava anunciando quem ele era. Ele estava anunciando a verdade por detrás daquela imagem singela e humilde e amorosa. Ele estava mostrando o seu eu verdadeiro. E ele disse: Lázaro, vem para fora. E ele disse Lázaro, porque se ele não dissesse o nome, todos os mortos estariam ressuscitando naquele momento. Então ele usa o ekrateia, o controle do poder, e direciona o poder da ressurreição somente para Lázaro, que era o objetivo, que era a vontade de Deus naquele momento, e traz de volta a Lázaro ressuscitado, mostrando que ele é. E ele é o que é, e nós temos que entender que a imagem singela de Cristo é porque ele está sendo cordeiro. E quando ele está sendo cordeiro, ele está se entregando, ele está sendo culpado no nosso lugar para que nós tivéssemos a vida abundante, a salvação e toda a plenitude em Cristo. Por isso ele disse: eu vim para trazer vida e vida em abundância. Então, quando nós estivermos pregando um Cristo crucificado, nós não devemos ficarmos constrangidos com a mensagem aparentemente simples da cruz, porque ali está concentrado todo o poder do amor, todo o poder da ressurreição, todo o poder da cura de todas as enfermidades, todo o poder da prosperidade que é a vida abundante. Todo o poder está no Calvário, está na morte e na ressurreição do Messias. E nenhum Zeus, nenhum Afrodite, nenhum Netuno, nenhum Ceres, nenhum outro Deus
pode dar aquilo que Jesus veio nos dar. Pela madrugada, então, o mestre da lei, chamado Nicodemos, procura o Senhor Jesus de forma oculta para não confrontar o judaísmo, para que ele não fosse perseguido por estar falando com aquele que tinha uma imagem muito simples, uma imagem popular, uma imagem do povão. Não, ele estava ali de forma escondida, mas ele disse algo que todos nós temos que observar. Olha, tu és o Filho de Deus. Por quê? Porque somente o Filho de Deus poderia fazer os sinais que tu fazes. E com toda aquele traquejo religioso que vem bajulando e mostrando ali o seu conhecimento teológico, Jesus logo diz algo tremendo para ele. Nicodemos, quero lhe dizer uma coisa, é necessário você nascer de novo. E de repente, todo aquele conhecimento de um mestre da lei, de um homem que estava vivendo uma religião ortodoxa judaica, cai por terra. E ele não entende nada a respeito da cruz. Ele não entende absolutamente nada que o Messias está passando para ele. E então ele diz, como posso eu, um homem velho, voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus estava dizendo para ele, não, Nicodemos, como pode você, um mestre da lei, não compreender estas coisas? Eu estou dizendo nascer da água e do Espírito. Eu estou dizendo nascer de novo. Eu estou dizendo ser transformado. Eu estou dizendo você deixar de ser quem você é para ser aquilo que você nunca foi. E você vai ser muito mais feliz, e você vai ser salvo, e você vai ser próspero, e você vai ter a vida abundante. E ainda que morra, viverá novamente, porque tem a vida eterna por crer em mim. Esta é a mensagem que o Messias estava passando para Nicodemos. Nicodemos era um homem que era doutor de toda a lei, mas ele não compreendia o que é mais profundo no universo, que é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele compreendia muitas coisas sobre a Torá, ele compreendia muitas coisas sobre as antigas batalhas de Yahweh, ele entendia muitas coisas que Deus fez lá no Egito, através de Moisés. Ele entendeu muito bem as pragas que Deus lançou sobre o Egito. Ele entendeu muito bem o Mar Vermelho que se abriu. Isso tudo eles entenderam muito bem, mas o que eles não entenderam é que era necessário que viesse o Messias e que ele tomasse as nossas culpas, as nossas dores no nosso lugar, porque a guerra é muito maravilhosa, a vitória também é muito linda quando vem da parte do Senhor, mas melhor de tudo é a vida eterna e a salvação. E esta não veio por meio de guerra, mas sim por meio do amor. Esta veio por meio do derramamento de sangue de uma pessoa inocente, que não tinha nada a ver com os pecados da raça humana, que se entregou, se ofertou, se ofereceu em nosso lugar, para que nós tivéssemos então a tão prometida vida abundante, para que nós pudéssemos voltar às condições primárias lá do Éden, aquela vida que era tão perfeita, tão agradável, que foi perdida, porque por causa de um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. É por isso que todos os homens precisam conhecer essa poderosa salvação na pessoa do Senhor Jesus, porque ela toca, ela tange o cerne da natureza humana, o coração, o centro das decisões. Então é aqui que nós precisamos ser transformados, é aqui que nós precisamos ser modificados. E a obra do Calvário veio para resolver exatamente essa questão. A partir do momento que nós aliançamos com o sangue que foi derramado no Calvário, nós temos os nossos pecados justificados, as nossas feridas curadas, por causa das pisaduras de Cristo somos sarados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E era isso que ele estava mostrando. Era isso que ele tanto mostrou. E era isso que Paulo estava pregando. No meio de tanta farsa, de tanta religião meramente aparente, com grandezas mentirosas, nós estamos pregando sim o Cristo crucificado, porque é o Cristo crucificado é que transforma, é o Cristo crucificado é que salva, é o Cristo que foi crucificado é que nos dá a vida eterna e que ressuscitou a Lázaro e que há de ressuscitar a todos no dia do grande juízo. Então é esse mesmo que nós temos que pregar, é esse mesmo que nós temos que viver. Nós não precisamos estar preocupados com as aparências das coisas
coisas que têm uma manifestação meramente aparente no mundo, aonde nos assombra, onde nos assusta, porque parecem deuses poderosos, mas na verdade um só é o Senhor Deus. E a Ele servir, e a Ele nós devemos dar culto. Este é o nosso Deus. E continuando aqui, nós temos hoje vivido uma mitologia cristã, cheia de mitos, cheia de dogmas, cheia de farsas. Nós precisamos viver o Cristo crucificado. O clero tem se mostrado às vezes superior à palavra. Eu vi um representante de uma religião dizendo cristã que disse que Jesus fracassou porque ele foi crucificado. Ele então, a obra que ele veio fazer, ele não obteve êxito. E ele falou isso. Eu fiquei perplexo. Eu vi que esse também não entende nada. E é um clero que se mostra superior à palavra. Aonde está a nossa nobreza? Aonde está o nosso valor? Nós que somos uma comunidade cristã, nós que estamos anunciando a Cristo crucificado, aonde está a nossa nobreza? A nossa nobreza está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, a partir do versículo de número 11. Aqui está a nossa nobreza. Aqui está o que nós devemos valorizar e que muitos que se perderam não valorizaram. Muitos que se desviaram do caminho, eles não valorizaram, porque eles não foram nobres. Eles não tiveram ou mantiveram o seu devido valor em cima da verdadeira convicção do nosso Cristo, que foi crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Diz assim: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Dessa forma, muito dentre os judeus creram, bem como um grande número de mulheres gregas da alta sociedade, e não poucos homens gregos. Então, quando os bereanos começaram a fazer um estudo diário das Escrituras, com o objetivo de filtrar, com o objetivo de se proteger daquelas notícias cujas grandezas eram falsas, daquelas notícias que traziam em si o próprio engano. Então o objetivo deles era o exame das Escrituras, para saber se tudo que estava sendo pregado condizia a verdade. Quantas vezes nós deixamos de estudar o estudo diário das Escrituras? Quantas vezes nós abandonamos a verdade para acreditar naquilo que é anunciado por pessoas conhecidas? Quantas vezes nós nos permitimos se deixar levar por fantasias, por dogmas, por pessoas famosas que anunciaram algo diferente do que estava escrito? Quantas vezes nós fizemos isso? Quando na verdade a nossa nobreza está exatamente quando nós examinamos as Escrituras, quando nós estamos ali tomando conta dos nossos ouvidos, administrando os nossos olhos para que não entrem neles notícias enganosas, para que não entrem neles as tradições religiosas, que são tradições que destroem, que são tradições que vêm para nos enganar, que vêm para nos entristecer, que vêm para nos enfraquecer. Então, quando nós estamos fazendo o estudo diário das Escrituras, nada mais, nada menos é do que um escudo, do que um filtro. Aqui só passa a verdade, aqui só passa aquilo que é santo, aqui só passa aquilo que salva, aquilo que cura, aquilo que ressuscita, aquilo que traz a vida abundante, aquilo que está escrito. Aqui não entra
a notícia fraudulenta, aqui não entra a corrupção, aqui não entra a tradição religiosa, não, aqui só entra a verdade, porque a verdade ela tem uma característica excepcional, ela liberta. A verdade liberta, por isso está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a característica da liberdade, ela traz, da verdade, ela traz a liberdade, e aonde a liberdade, a alegria, e aonde a alegria, a justiça, e aonde a justiça, há equilíbrio, e aonde há equilíbrio, há paz, e assim Cristo reina. Esta é a verdade que nós devemos carregar, a nossa nobreza. Nós precisamos filtrar, nós precisamos raciocinar, nós precisamos oferecer a Deus o nosso culto racional, em cima do raciocínio, em cima da compreensão, em cima das verdades bíblicas. É assim que nós vamos servir a Deus, é assim que nós obteremos a nossa vitória, é assim que nós alcançaremos a tão sonhada e a tão prometida vida abundante. Então, mediante ao nosso Cristo crucificado, qual é a verdade acerca do nosso Deus? Vamos ver se nós vamos encontrar lugar para Zeus? Vamos ver se nós vamos encontrar lugar para Diana, para Apolo, para todos os deuses gregos, romanos e tantos outros quanto existem. Vamos ver qual é a verdade acerca do nosso Deus, acerca do Verbo que estava com Deus, e o Verbo era Deus, que está lá no início do Evangelho de João. Vamos ver o que está escrito lá? Está escrito assim, em Salmo de número 33, versículo de número 6. Os céus foram criados mediante a palavra do Senhor, e todos os corpos celestes pelo sopro da tua boca. Então eu não vejo lugar para outros deuses. Eu não vejo lugar para o Olimpo. Eu não vejo lugar para a mitologia. Eu não vejo lugar para as tradições religiosas. Eu só vejo lugar para o único Senhor e Criador de todas as coisas. O único. Só existe um Deus. Em Isaías 40, versículo de número 26, veja o que está escrito. Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial, e a todas chama pelo nome. Seu poder é incalculável, inextinguível a sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Veja bem, nós sabemos que pela ciência existem mais corpos celestes pairando em todo o universo do que a somatória de todos os grãos de areia, de todas as praias, de todos os desertos da face da Terra, ainda estão em menor número do que os corpos celestes pairando no universo. E ele sabe o nome de todas elas e a chama pelo nome. E nenhum desses corpos deixa de atender prontamente, porque grande é o nosso Deus em força e em poder. Vamos ver a dimensão do nosso Deus. O nosso Deus está tratando de um universo imensurável a nível de grandeza. Aonde estão agora os outros deuses que se escandalizam com a crucificação? Aonde estão os outros deuses que mostram uma grandeza superior ao nosso Deus? Estão juntos com Dagon, com o rosto em terra, caídos, porque só o Senhor é Deus. Quando os filisteus levaram a Arca da Aliança e colocaram no seu templo, onde Dagon estava, aí eles chegaram lá no outro dia, Dagon estava com a cabeça caída, em solo, prostrado, perante a Arca da Aliança. Aonde estão agora os outros deuses?
Onde estão o Deus trovão? Mediante ao Deus do universo, cuja força é inextinguível e o teu poder incalculável. E ele conhece todos os corpos celestes e ele os chama pelo nome e nenhum deles vem a faltar quando ele chama, porque grande é o seu poder. Este é o nosso Deus. Nós precisamos conhecer a grandeza do nosso Deus, porque quanto mais nós conhecemos a grandeza do nosso Deus, mais ínfimo, mais insignificante se tornam os nossos problemas diante do Senhor. Então nós sabemos que este Deus, que é dono de toda a força, de todo o poder, está com as suas mãos prontas para nos abençoar. Então nós precisamos usar o poder dele para destruir todo o governo do mal que trabalha contra nós. Nós precisamos usar esse poder. Esse poder não pode ficar parado. Ele está pronto para nos socorrer. Ele está pronto para estender as tuas mãos. E a palavra diz que os teus ouvidos não estão tapados para que não ouçam o nosso clamor. Ele está pronto. Se ele está pronto, o que nós estamos fazendo que estamos perdendo o campo? O que nós estamos fazendo que estamos amedrontados? O que nós estamos fazendo que o Olimpo tem nos assombrado? Então, nós estamos vivendo a falta de convicção. E é aí que nós precisamos manter sempre a reprogramação mental. Porque somente quando somos transformados por dentro que a nossa vida será bem resolvida do lado de fora. E no livro de Jó, no capítulo de número 33, versículo de número 4, olha o que diz a palavra de Deus. O Espírito de Deus me fez, e o sopro de Shaddai, o Todo-Poderoso, me proporciona a vida. Então, o Espírito de Deus me fez, e o sopro de Shaddai, o Todo-Poderoso, me proporciona a vida. Então, se nós fomos criados pelo Espírito de Deus e o sopro de Shaddai nos proporciona a vida, por que nós estamos perdendo a nossa vida? Por que nós estamos padecendo na nossa vida, sendo que o sopro de Shaddai nos proporciona vida? É porque nós não estamos tendo um relacionamento íntimo com o nosso Pai Celestial. Nós estamos faltando em conhecimento, em racionalidade e no envolvimento com Deus através da convicção. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que você quer servir a Deus sem a convicção? Ah, mas como que eu compro? Como que eu adquiro? Como que eu vou obter então a convicção? Já tem um remédio. O remédio está aonde? Na Bíblia, onde o apóstolo Paulo nos ensinou que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então está na repetição das informações sobre o nosso Deus contidos na sua palavra. Então, quando nós estamos aprendendo de Deus através da sua palavra, e como o salmista diz, olha toda a criação de Deus, olha o que Deus fez. Ele fez os céus, Ele fez isso, as estrelas, Ele fez tudo isso com o sopro da tua boca. Então olha para a ciência, a verdadeira ciência, a ciência bem interpretada, aquela ciência que se alinha com a palavra de Deus, vai ajudar você a ver as mãos do Criador em cima do universo, em cima da criação, em cima da fauna, em cima da flora, e tudo isso pode lhe ajudar.
Então, seja um homem e uma mulher culta. Procurem e busquem o conhecimento, porque o conhecimento muda tudo. O conhecimento, ele nos dá a vitória pelo poder da compreensão, que nos proporciona convicção, e a convicção proporciona a transformação da nossa realidade. Continuando em cima da palavra de Deus, eu quero falar de algo aqui muito interessante. Se formos contaminados pela ignorância, padeceremos. Eu coloquei aqui. Do mesmo jeito que ouvir as verdades, a palavra de Deus, produz fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir, da mesma forma a ignorância, ou seja, quando nós estamos nos separando do conhecimento, nos separando da palavra, automaticamente nós começamos a definhar, nós começamos a murchar, nós começamos a perder a liberdade, nós começamos a definhar, atrofiar e a morrer. Vamos ver isso no livro de Isaías, que diz assim, no capítulo de número 5, nós vamos ler o versículo de número 13 somente. Versículo de número 13 de Isaías, capítulo de número 5. Diz assim: portanto, o meu povo será levado cativo ao exílio por falta de sabedoria, os seus nobres passarão fome e a multidão se secará de sede. Olha aí, o povo largou o conhecimento, a sabedoria, largou aquilo que eles poderiam adquirir através do conhecimento dos mistérios do reino, o qual o Senhor Jesus diz: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino. E aqui eles não fizeram caso dos mistérios do reino, deixaram de lado a sabedoria, deixaram de lado o conhecimento. Outras versões falam que é o conhecimento, mas nós sabemos que a sabedoria e o conhecimento andam juntos, e quando você rejeita um, você rejeita o outro, é claro. Então, eles deixaram de conhecer os mistérios do reino. Então, ele já estava anunciando: o meu povo será levado cativeiro. Ou melhor dizendo, cativo. E os nobres, a nobreza, vai passar fome. E a multidão vai passar sede. Olha que tristeza. Tudo porque rejeitaram os mistérios do reino. Rejeitaram o alimento que é a palavra de Deus. Aí começam então a morrer. Por isso que muita gente está morrendo hoje, porque estão acreditando nas tradições religiosas, porque estão acreditando no Olimpo, no Zeus, na Diana, na Afrodite, estão canalizando as suas forças em cima de deuses cujas grandezas são ilusórias. Estão investindo no sectel furado, estão gastando o seu dinheiro naquilo que nem é pão. Então, nós precisamos prestar muita atenção, que é esse tipo de atitude nos leva ao cativeiro. Esse tipo de atitude nos leva à fome. Esse tipo de atitude nos leva à sede. E por fim, ao cárcere, ou seja, a condição de aprisionamento, a condição onde a liberdade é cortada. Então tudo vai de mal a pior quando se tem deuses do Olimpo, quando se tem mitologia, quando se tem tradições religiosas. Aí começamos a fracassar, aí nós começamos a perder, nós começamos então a partir para o cativeiro. Mas nós temos que mudar essa história essa noite, nós temos que reverter o quadro, nós precisamos do despertamento que despertou o Saulo de Tarso e o transformou no apóstolo Paulo. Nós precisamos partir para aquele que disse: eu vou ressuscitar o teu irmão. E Marta entendeu errado, mas ele foi lá e ressuscitou o irmão de Marta e mostrou que aquela ressurreição daquele dia era que estava na frente dela. Nós temos agora que viver em cima da aliança com o Verbo.
porque o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então nós temos que nos aliançar a esse Deus. Nós temos que entender o que foi a crucificação. Nós temos que entender as virtudes do Calvário. Porque só assim nós vamos deixar essa realidade minguada e atrofiada para viver uma vida de prosperidade e abundância. Mediante uma imagem de um Deus supostamente fragilizado, podemos compreender que a força e o poder estão disponíveis para aqueles que se humilham perante a poderosa mão de Deus. Então diz assim no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo de número 9. Olha aquele personagem aparentemente fraco, chamado Yeshua, cujo nome nós conhecemos como Jesus. Olha bem quem ele é. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição. E lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este é aquela figura singela, aquela figura que parecia sem poder, mas na verdade é o Verbo. Na verdade, através do Verbo, todo o universo foi criado, porque Ele é a Palavra, Ele é o Verbo de Deus. E nós estamos nele, e através dele e por ele nós estamos no Pai. E toda a vida será transformada em uma vida eterna se estiver aliançada com Cristo. Então nós precisamos nos aliançar com esse Deus. Nós precisamos abandonar o Olimpo. Nós precisamos deixar as tradições. Nós precisamos deixar aquilo que não é pão, aquilo que é tropeço. E nós temos que abraçar a oportunidade do Calvário. Nós não devemos ficar amedrontados. Eu sei que o mundo ele é assustador, as notícias nos assustam. Em todo tempo nós estamos vendo pessoas que nem temem a Deus, que o criticam, que tentam ridicularizá-lo, às vezes com uma aparente vida de sucesso, mas quando na verdade eu me lembro de Asaf, que ele uma vez ele ficou observando os ímpios tendo vitória. Poxa, eles praguejam, eles falam mal de Deus, fazem um monte de coisas e ficam bem. Os teus olhos estão cheios de gordura, os teus filhos nascem cheios de saúde, prosperam. Mas uma coisa eu observei, de repente eles são ceifados da terra. Procurei o ímpio e não mais o encontrei, nem a sua casa eu achei. Então eu glorifiquei a Deus, porque a vida de ímpio é vida temporária. Vida de ímpio é uma vida que aparece e depois se dissipa, mas aqueles que confiam no Senhor permanecem para sempre. São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, esta é a mensagem que Deus trouxe para nós essa noite. A mensagem da cruz, a mensagem do Cristo crucificado. Ele pode ser escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para nós é vida abundante, salvação e a eternidade de alegria, justiça e paz. Então eu deixo aqui, meus queridos, amada igreja, um grande abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês e a mim também, e que na próxima quarta-feira nós possamos estar juntos novamente para nos alimentarmos desta palavra e nos fortalecermos de tal forma que a nossa vida está sendo transformada passo a passo para o louvor e glória de Deus Pai. Então, um grande abraço e até a próxima quarta-feira.